Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Loki, dessa vez do quarto episódio da segunda temporada, Coração da AVT. Então vamos nessa, né? O episódio se inicia lá na cidadela, no fim dos tempos, né, com a Ravonna, e a senhorita Minutos mostra pra ela, né, o segredo que o Aquele Permanece tinha guardado. Basicamente, a Ravonna foi a principal general na batalha multiversal dele, e ajudou, né, na vitória. Então ele pediu, né, para ela voltar para VT, que ele já estava indo atrás dela. Só que quando ela foi embora, ele pediu para a senhorita Minutos efetuar o protocolo 42, que era apagar as memórias da Ravonna sobre a guerra multiversal. E aí, beleza, né? A senhorita Minutos percebe que talvez elas não precisem dele para realizar o plano que elas querem, né? De controlar a VT, essas coisas. E talvez nunca precisaram mesmo. Enquanto isso, o Victor Timely chega na AVT, né? Ele tá mó desconfiado do Loki, do Mobius, da B15. A Sylvie também aparece, né? Mas eles meio que conseguem dar uma acalmada nele, falando na situação do TA, e começam a levá-lo, né, pra falar com o Obi. Enquanto isso, a B15 vai falar com a juíza Gamble, né? Sobre o que vão fazer com a General Dox, que por enquanto está sendo mantida prisioneira e tal, porque antigamente na AVT a punição seria serem podados, né? Mas, como a AVT está em processo de mudança, a juíza Gamble propõe que a B15 dê uma outra chance para a Dox, porque afinal de contas ela também quer proteger a AVT, só que tipo, de uma maneira bem mais radical, né? Que era podando as linhas do tempo. Mas enfim, a B15 ainda fica com esse impasse, né? Tipo, confio nela ou não? Se ela fizer besteira, o que é que eu vou fazer com ela? Mas, enfim. Enquanto isso, o Victor conhece o Obi e o Casey, né? E ele é mó fã do Obi e o Obi é mó fã dele. Eles trocam autógrafo e eles basicamente explicam o plano, né? Eles vão levar o multiplicador de transferência, colocar no lançador e lançar no tear temporal, que aí vai aumentar, né, a capacidade de lidar com as linhas do tempo ramificadas. Só que aí que tá, um problema é que agora tá com muito mais radiação temporal do que quando o Mobius foi lá no primeiro episódio, ou seja, quem for vai ter que ir muito rápido. Mas eles dizem que vão dar um jeito de fazer funcionar, né, e o Obi começa a trabalhar no multiplicador lá junto com o Victor. Inclusive esse multiplicador é bem semelhante àquela navezinha, né, que o Kang usa enquanto mania, mas enfim. A Sylvie sai, né, junto com o Loki e com o Mobius, que sugerem comer uma torta, mas ela tá muito impaciente, dizendo, vão ficar aí, né, enquanto um monte de linhas do tempo são podadas, morrem e tal. Você nem se importou, né, em olhar sua linha do tempo, né, como poderia ser sua vida lá. E, tipo, pra você, dane-se se ela for apagada, né, dane-se se não for apagada, mas, tipo, não é bem assim, ela tá descontando a raiva. E aí beleza, corta pra Dox, que tá sendo mantida prisioneira junto com os homens minutos dela, com o Brad e tal. A B15 chega pra falar com ela sobre essa segunda chance, só que a Dox fica meio assim e tal. A B15 sai da sala junto com o D90, né? E a Sylvie acaba parando naquela lanchonete automática de tortas. O Loki chega, né, e tal, eles começam a falar sobre como as pessoas mudam e tal. Ele até cita um exemplo, que foi quando o Thor foi banido pra Terra, né, lá no primeiro filme dele. E que, tipo, ele foi banido por ser arrogante e tal, mas quando ele voltou mudado, uma pessoa digna, uma pessoa honrada. E ele zombou do Thor a princípio, mas agora ele meio que entende, né, esse processo de mudança, entre aspas. E, tipo, a Sylvie, quando ela libertou a linha do tempo e tal, mas ao poupar a vida do Victor Timely, ela possivelmente salvou mais linhas do tempo ramificadas de deixarem de existir, graças o desequilíbrio, né, o descontrole do tear temporal. E aí eles começam a debater sobre a AVT, né, pois afinal de contas a Dox e os homens minutos dela faziam parte da AVT e estavam podando essas linhas do tempo.
Mas o Mobius e a B15 também fazem parte da ABT junto com o Case e o Obi. Eles estão fazendo de tudo para tentar salvar essas linhas do tempo, consertar o tear, né? E o Loki mesmo fala pra Sylvie que destruir é fácil, eles poderiam destruir a ABT e tal, mas consertar, ter esperança é algo bem difícil. Depende deles serem melhores do que aquele que permanece. Ela, uau, então não importa o que a gente faça, sempre teremos que bancar os deuses nele. Nós somos deuses. E aí, beleza. Corta a cena, de volta pra cela, né? E a Ravonna chega com a senhorita Minutos pra meio que tentar organizar um motim e tal, mas mesmo assim, a Dox e os homens minutos dela não cedem. Só o Brad, né? E a Dox até fica, poxa, X5, Bradley, a sua vida naquela linha temporal era tão boa assim. E, basicamente, a General Dox e os homens minutos dela, todos preferiram, né, se manter ali do que tentar tomar a VT, porque eles sabiam que a Ravonna só queria o controle para ela. Enfim. Basicamente, eles são mortos pelo cubo Gizmo, né? Só o Brad, o covarde, né? Que ficou lá ao lado da Ravonna e da Senhorita Minutos, que é uma psicopata, né? Porque ela ficou rindo o tempo todo enquanto eles eram mortos. Mas enfim, o Tempad do Obi não tá conectando. O Mobius vai até lá, né? Com uma caneca de... um copinho de chocolate quente. O Victor fica muito impressionado com isso. O Mobius empresta o Tempad dele pro Obi, mas também não tá conectando. E o Mobius pede pro D90 escoltar o Victor até a máquina de chocolate quente, porque ele ficou muito impressionado, né? Só que novamente o acesso foi negado. A B15, o acesso do Tempad, né? Tá todo zoado, tá reescrevendo o código. O Obi até pergunta se o Mobius baixou o jogo pirata de novo, ele diz que não, porque ele não vai cometer esse erro outra vez. A B15 vai até a cela, né? Vê que tá vazia, só encontra meio que os corpos lá. E ela tenta acessar, né, o sistema, só que o acesso dela é negado pela senhorita Minutos. O Victor pega um copo de chocolate quente, né, entrega para o D90, que bebe, vê que é gostoso, mas então ele é podado pelo Brad, que captura o Victor, né. E aí, beleza. O pessoal descobre que a senhorita Minutos assumiu o controle de todos os sistemas e tal. E, bom, eles estão com muitos problemas. A Ravonna provavelmente está ali. O Victor sumiu e tal. Então, tá muita coisa acontecendo. Mas o aparelho tá pronto. Embora o Obi ache que seja inútil, né? Sem a aura temporal do Victor. Desculpa, eu tô falando um pouco alto porque tem um carro de som aqui na rua do lado. E eu não quero tomar direitos autorais por causa de som de música, então eu vou falar um pouco mais perto do microfone, né? O Obi fala que vai ser inútil sem a aura temporal do Victor, que eles têm que dar um jeito, né? Mas o Loki percebe, não, a Ravonna, ela quer o controle da AVT, ela não iria mandá-lo para alguma linha do tempo aleatória, eles ainda estão por aqui. Basicamente, a Ravonna e a Senhorita Minutos levam ele, pedem pro Brad levar ele para a sala de guerra, né? Porque elas querem saber cadê a máquina, cadê o multiplicador de transferência. Ele meio que fica enrolando, né? A Sylvie entra num elevador, o Loki não consegue entrar. E meio que o elevador fica sem energia, né? Mas a Sylvie consegue hackear e abrir as portas. Enquanto isso, o Loki tá perdido lá com o relógio, dizendo que ainda vai dar tempo. Mas, então a gente percebe que esse é o Loki do passado, né? Que tava tendo os deslizes temporais. E quem aparece por trás dele com o bastão de poda, o nosso Loki, ele vai e poda seu Loki do passado. Bem bacana, então foi ele que se salvou, de certa forma, né? Mas enfim, e eles finalmente atendem o telefone que estava tocando e descobrem que era o Obi, né? Avisando que ele pode deixar o sistema offline, ele pode deixar a senhorita Minutos offline se ele reiniciar o sistema. Mas eles vão perder todos os protocolos de segurança, ou seja, vai dar para usar magia na AVT. Então ele e a Sylvie pedem para que ele faça isso. A senhorita Minutos fica offline, né? O Loki e a Sylvie vão em direção à sala de guerra. O Brad é mandado para meio que impedi-los, né? Mas a Sylvie consegue enfeitiçá-lo. E aí, né? O Brad vai e poda a Ravonna. Bem feito, sua cachorra. Mas, enfim. E aí, né? Eles começam a correr de volta para a sala onde está o TA, porque eles não têm muito tempo. E aí eles fazem o scanner da hora temporal do Victor, dá certo. E o Obi diz, beleza, temos que ser rápido, quem é que vai? E aí o Loki se oferece, mas o Victor diz, não, tem que ser eu me voluntario, né? Tá na hora de ser valente.
Eles vão, colocam o traje nele, só que no momento que o Victor põe o pé pra fora, pra ir na passarela em rumo ao tear, ele é morto pela radiação temporal. E aí, né, eles percebem que, tipo, é tarde demais, eles não sabem o que fazer, e aí meio que o tear se rompe. E assim se encerra mais um episódio. Nossa, gente, sem dúvida foi o melhor episódio dessa temporada até agora. Eu mal vejo a hora de ver o que é que vai acontecer nos 2 próximos episódios. Mas é isso. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para perder nenhum vídeo novo. Fica Deus, coração. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.